Vozes que transformam, silêncios que acolhem. Bem-vindos ao Vozes e Silêncios. Oi, gente. Esse é um espaço de reflexão sobre os sentimentos que nos atravessam no dia a dia. Eu sou o Leandro Lopes e aqui a cada episódio a gente faz uma pausa para ouvir o que muitas vezes fica escondido no silêncio e transformar em voz. Entre vozes e silêncios, encontramos quem somos. Na semana passada, gente, eu li uma frase em um desses posts do Instagram que mexeu muito comigo quando eu a li pela primeira vez. A frase era: nunca reclame daquilo que você permite. E eu confesso que minha primeira reação quando eu li foi discordar, porque a vida não é tão simples assim. Os relacionamentos não são simples, o trabalho não é simples, família não é simples, partir não é simples. Mas quanto mais eu pensava sobre essa frase, mais eu percebia que o problema não estava nela. O problema estava escondido numa pergunta atrás dessa frase, que é: por que permanecemos? Por que a gente continua em lugares que nos machucam? E aí, nesse momento foi que a minha ficha caiu, sabe? Eu acho que a resposta para essas perguntas não esteja, por exemplo, na falta de coragem para sair desses lugares. Talvez esteja na esperança, porque a esperança é uma das coisas mais bonitas que existem. E justamente por isso, ela também pode se tornar uma prisão. Ninguém acorda um dia e decide aceitar menos do que merece, gente. Não é assim que acontece. Primeiro, a gente acredita, depois acredita que a pessoa vai mudar, que a situação vai melhorar, que o reconhecimento no trabalho vai chegar. A gente acredita que o esforço será percebido, que o amor será suficiente. E acreditar não é um erro, vamos lá. A esperança é uma das forças mais bonitas que existe na humanidade. Ela nos faz continuar quando tudo parece muito difícil. Ela nos faz tentar mais uma vez. Ela nos faz atravessar noites que pareciam ser impossíveis de serem atravessadas. Só que existe uma diferença enorme entre esperança e negação. Depois da gente acreditar, a gente espera. Espera mais um pouco, tenta mais uma conversa, mais uma oportunidade, mais uma tentativa, mais uma chance. Sem perceber, vamos transferindo a nossa paz para um futuro que ainda não existe. Porque o presente já não nos satisfaz mais, mas o futuro é ainda o que nos alimenta nessas situações. E aí, gente, a gente precisa tomar um cuidado aqui, cuidado grande, tomar um cuidado em silenciosamente começar a justificar as coisas que acontecem na nossa vida. Tipo, ele tá passando por uma fase difícil. Que isso, gente, ela não é assim de verdade. Agora não é um bom momento. Quando as coisas melhorarem... Já ouviram essas frases, né? Quando ele entender, quando ela perceber, quando... E de repente, a vida vai inteira cabendo dentro desses quandos. Muitas vezes, não permanecemos em situações ruins, complicadas, por causa da realidade. A gente permanece por causa, na verdade, da possibilidade. Não pelo que existe, não pelo que poderia existir, não pela pessoa em si, mas pela versão dela que criamos. Não pelo relacionamento, mas pela promessa. Não pela realidade, mas pela expectativa. E amar algo é uma coisa, e amar a ideia que fazemos dela é outra completamente diferente. A neurocientista Tali Sharot
Vou deixar depois a descrição da referência, vou deixar na descrição a referência da onde eu tirei isso aqui, tá, gente? Ela estuda algo chamado viés do otimismo. Ela demonstra que o cérebro humano tem uma tendência natural a acreditar que o futuro sempre vai ser melhor, mesmo quando as evidências mostram o contrário. E isso é maravilhoso, né? Porque nos permite sonhar, mas também pode nos prender. Porque nem toda esperança aponta para um caminho. A gente fica ali esperando esse futuro e preso na realidade em que as coisas deveriam acontecer de fato, que a gente deveria tomar uma ação em cima disso, para que esse futuro de fato chegasse. E aí, gente, a gente precisa pensar, né? Algumas pessoas apenas adiam as decisões. E existe ainda um outro fenômeno, né, fora esse que a Tali Sharot trouxe, que é o custo afundado. Quanto mais tempo, amor, energia e expectativa investimos em alguma coisa, mais difícil se torna abandoná-lo. A gente se afunda nessa realidade achando que a gente já investiu tempo demais, amor demais, para desistir no meio do caminho. Porque a gente, né, investiu e o que a gente investe a gente não quer perder. E então a gente continua. Não porque faz sentido, mas porque desistir parece significar que tudo que vivemos foi em vão. Lembra do episódio de o porquê que a gente insiste em fazer dar certo? Tem um pouco disso aqui, né, gente? E aí, uma pergunta que me veio na cabeça na sequência e que mudou muita coisa para mim, essa pergunta não era não por que isso acontece comigo, mas o que ainda me mantém aqui? É o amor? É a esperança? É o medo? É a culpa? É o costume? É a carência? É a dificuldade de aceitar a realidade? É importante saber, gente, que toda permanência tem uma razão e a gente precisa encontrá-la, mesmo quando a gente não consegue vê-la. E aí existe um momento muito delicado, um momento em que a esperança muda de função. Ela deixa de abrir portas e começa a mantê-las fechadas, porque enquanto esperamos a mudança do outro, adiamos a nossa. Enquanto esperamos a vida acontecer, deixamos de viver a que já está acontecendo. Enquanto esperamos uma realidade diferente, paramos de olhar para a realidade que está diante dos nossos olhos. E é nesse instante que a esperança deixa de ser abrigo e vira prisão. Durante muito tempo, eu achei que esperança era sempre uma virtude. Hoje eu penso diferente. A esperança é linda, sim, mas precisa caminhar de mãos dadas com a realidade. Porque quando ela se afasta demais daquilo que existe, ela deixa de ser um abrigo e vira prisão. Algumas libertações da vida não acontecem quando encontramos aquilo que esperávamos, mas quando a gente aceita aquilo que a gente já sabe. Porque existe uma diferença enorme entre desistir de alguém e desistir de uma ilusão. E às vezes é exatamente aí que a vida recomeça. Bom, gente, é isso. Esse foi mais um episódio do Vozes e Silêncios. Obrigado por dedicar esse tempo a si mesmo. E se essa reflexão fez sentido para você, compartilhe com alguém que ainda não enxergou que algumas verdades que já conhecemos precisam apenas de coragem para serem ouvidas e aceitas. E lembre-se, entre vozes e silêncios, encontramos quem somos. Até a próxima!